Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional, aqui pela TV Rede Paulista. E hoje a gente recebe o secretário de Finanças da cidade de Jundiaí, Pedro Galindo. Quem também participa desta edição do Observatório é o jornalista Guilherme Barros. Você nos acompanha pelos canais 14 do UHF, o 22 da NET. Acesse a nossa página, tvredepaulista.com.br. Não saia daí, que voltamos em instantes. Olá, boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional, aqui pela TV Rede Paulista. E hoje a gente recebe o secretário de Finanças de Jundiaí, Pedro Galindo. Secretário, boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Tudo bom, Leandro? Boa tarde, boa noite, Guilherme. Guilherme, boa noite também. Obrigado pela presença de mais um programa Observatório Regional. Obrigado, Leandro. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, secretário, então a gente abre esse bloco falando que agora no mês de abril, a Secretaria de Finanças, responsável pela execução da política fiscal do município, também agora implanta a nota fiscal jundiaiense. Então, a gente já vem há um bom tempo acostumado com a nota fiscal paulista, né, em qualquer estabelecimento, a pessoa ela escolhe se quer ou não, dá o CPF dela, enfim. E qual é a diferença da nota fiscal paulista para a nota fiscal jundiaiense? Vamos lá, Leandro. Do ponto de vista prático, para o consumidor, a diferença é nenhuma. Então, o consumidor deve continuar pedindo nota, eu diria que de absolutamente qualquer produto ou serviço que ele comprar ou contratar. Então, você chegou no supermercado, chegou no caixa, pede nota. Chegou na academia de ginástica e pagou lá a sua mensalidade, trimestralidade, pede nota. A diferença, no final das contas, vai ser essa. No supermercado, a gente compra mercadorias. Isso. E, portanto, a gente paga ICMS. É um imposto estadual, uma parte dele vai para os municípios, mas ele é um imposto fundamentalmente estadual e é o imposto da nota fiscal paulista. Quando a gente chega na academia, ou na escola, ou no estacionamento, no salão de beleza, o imposto que eles devem pagar é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN. Então, quando a empresa emite a nota, ela me dá a capacidade, ela dá para a prefeitura a capacidade de fiscalizar se ela está emitindo nota para todos os clientes e tudo mais. E por conta disso, ela acaba recolhendo o ISS para a prefeitura, o ISS que vai resultar em escola, posto de saúde, todos os investimentos que a gente tem que fazer. Então, do ponto de vista prático, a gente só está criando um prêmio muito parecido com a nota fiscal paulista para as pessoas que pedirem nota de serviços. Mas o contribuinte que aderir à nota fiscal jundiaense, ele pode também pedir a nota fiscal paulista? Claro, claro. Não. É que uma é em cima de mercadoria. Uma é mercadoria e outra é serviço. No caso, a jundiaense não. É que nem em cima de escola. Você não está adquirindo uma mercadoria, que é o imposto que vai para o governo do estado. Então, esse imposto fica no município. E aí há o percentual, por exemplo, numa escola de R$2.000, 2% seria esse imposto, R$480. E aí há esse percentual em cima da nota daquilo que o cliente pediu. Aí vamos imaginar o seguinte, vamos lá. O imposto recolhido foi de R$400. Foi muito bem. 8% disso, então vai dar algo em torno de R$16, vão ser creditados numa conta corrente do consumidor, que deu o CPF dele lá. E 2% vão para um fundo que vai crescer e, ao longo do ano, nós vamos fazer sorteios pela Loteria Federal. Para se inscrever, também muito parecido com a Nota Fiscal Paulista. Eu tenho usado bastante o exemplo da Nota Fiscal Paulista porque os cidadãos e a cidadã já estão muito acostumados, já estão muito acostumados com isso, então é interessante.
A pessoa vai entrar no site da prefeitura, eu imagino que na semana que vem, mas no máximo até o final desse mês, a gente já vai estar com o portalzinho pronto. Então ela vai entrar no site da prefeitura, vai ver lá um banner Nota Fiscal Jundiaiense, vai clicar e vai abrir um cadastro. Ela vai se cadastrar, vai receber um login e uma senha, um nome de usuário e uma senha, e a partir daí ela já está cadastrada. E o que ela tem que fazer é pedir nota de tudo. Muita gente tem me perguntado assim, mas tem que pedir nota do quê? Olha, eu diria que tem que pedir nota de absolutamente tudo. Não, e botar CPF. Ou, no caso do ICMS, da Nota Fiscal Paulista, existe a possibilidade de não colocar o CPF e fazer a doação da nota para entidades assistenciais e tudo mais. Nós ainda estamos pensando em fazer isso. Já é possível pela lei. Constitucional. É constitucional, não tem nenhum problema. Nós só temos que ajeitar o sistema para fazer isso. E aí isso daí vai sair no decreto de regulamentação da lei, que deve sair nos próximos dias. Então a pessoa se cadastra e depois sai pedindo nota. Aí qual é a novidade? Bem, até aí nós estamos falando de um programa igual ao da Nota Fiscal Paulista. Absolutamente igual. Mas sempre que a gente olha para uma coisa, a gente pensa assim, podia ser assim, podia ser assado, podia melhorar aqui, podia melhorar ali. Nós bolamos a ideia de um cartão de débito. Então, na Nota Fiscal Paulista, para usar o dinheiro, a gente tem que acessar o site da Nota Fiscal Paulista e transferir o dinheiro. A gente pode até transferir para a própria conta bancária nossa. Nesse caso, a gente vai poder fazer isso, no caso da Nota Fiscal Jundiaiense, vai poder fazer isso também. Ou da Paulista, abater no imposto, tudo mais. Isso. No caso da Jundiaiense, aqui dali é um crédito estritamente financeiro. Então, ou eu transfiro para uma conta bancária minha, ou eu vou usar o cartão. O cartão já vai ser carregado com aquele percentual, com o crédito que eu tenho. Mas esse cartão vai ser aceito aonde? Exatamente nos lugares que tiverem a maquininha. Essas maquininhas clássicas de banco, que chama POS, a máquina, que aceitar o cartão da prefeitura. É uma tendência que, na medida em que for crescendo esse movimento, tudo mais, as pessoas forem ganhando os cartões, eu faria até uma aposta de que as operadoras, as grandes operadoras, sei lá, Cielo, Redcar, essas operadoras, vão nos procurar, porque vão querer que a máquina delas aceite o nosso cartão. Aí pode ser efetuado em cima de mercadoria. Aí pode fazer. O que você quiser com esse dinheiro. O que dinheiro. você quiser. É dinheiro teu. Tá. E eu vou te dar um cartão de débito com uma carga. Essa iniciativa, ela já existe em outras cidades do estado? Do cartão, não. É uma coisa interessante, porque quando eu me lembro quando a Nota Fiscal Paulista ela foi implementada no estado de São Paulo, ela foi vista com muita desconfiança. Falava-se imposto de renda, em crédito, em fiscalização do governo do estado, para uma eventual, né, para saber o quanto você está gastando, o quanto você está sonegando. Na Europa, quando eu viajei agora há pouco tempo atrás, existe um cartão exatamente igual a esse que você falou, chama Free Pass, Free Tax, aliás. Quando você volta para o seu país, você tem todo dentro desse cartão os impostos que você pode recuperar quando você voltar para o país. Isso. E eu achei muito interessante do ponto de vista que você falou, é bem coerente, bem parecido com esse modelo implementado na Europa. Teve uma ideia de ir lá para cá, como que vocês... Olha, Guilherme, é difícil a gente lembrar de qual é a origem das ideias que a gente tem. Eu já fiz algumas viagens, tanto já peguei o cartão, quanto já recuperei o dinheiro no próprio aeroporto, na Europa e tudo mais. Sinceramente, eu não sei de onde veio a ideia. O que eu sei foi que um dia, sentados eu e um empresário, a gente estava conversando e eu dizendo, tinha que ter um cartão, esse negócio era interessante fazer um cartão. Porque a gente estava discutindo sobre a tendência dos municípios polo, que são polos regionais, de se transformarem em grandes prestadores de serviço, com uma tendência de redução na arrecadação de ICMS e uma tendência de proliferação de serviços. Portanto, tornando necessária uma maior automação na fiscalização do ISS. Porque não tem jeito, a terra em Jundiaí vai ficando cara, é uma cidade polo. Então, a indústria vai saindo. Ainda mais com as estradas boas que a gente tem aqui, vai saindo para Itupeva, vai saindo para Louveira, vai saindo para Cabreúva. Não tem jeito. Isso é uma tendência de mercado. Mas como a cidade é um polo, aqui que existe a maior massa salarial, aqui que existe a maior massa de renda e tudo mais, aqui é onde se consome. Então a gente tem que ter uma boa fiscalização aqui.
E aí é isso, nós estamos compartilhando com a população um pedaço dessa arrecadação futura que nós vamos ter. Quer dizer, e há o controle daí em cima de uma suposta ou possível sonegação. É um controle importante esse. Então já é a partir agora desse mês de abril, é pela internet que faz esse cadastro. Pela internet. É só as pessoas irem acompanhando, até o final do mês a gente já vai estar com o decreto e com o decreto publicado e com a página lá no ar. Bom, o secretário, um assunto que a gente já vem conversando, pelo menos Guilherme e eu, há muito tempo, desde que, pelo menos pós-eleição, onde muito se discutiu sobre recessão do país, um PIB muito abaixo daquilo que se poderia crescer, e também a arrecadação dos municípios. Jundiaí, no último ano, também teve uma queda de 80 milhões de reais em cima do ICMS. Do ICMS. Ok, porém, olhando no plano de ações e metas do município, basicamente tudo foi mantido para o ano de 2015. Escolas, vagas em creche, centro esportivo, unidades de pronto atendimento, tudo isso foi mantido. Então, gostaria de saber do senhor, aí essa resposta já vai para o próximo bloco, então já vai pensando, qual foi o quebra-cabeça que o senhor teve que fazer, junto com as outras secretarias, para que não caísse a qualidade do serviço prestado ao cidadão jundiaense, ok? O programa Observatório Regional faz uma rápida parada, a gente volta já já, hoje entrevistando o secretário de Finanças de Jundiaí, Pedro Galindo. Já voltamos. Último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o secretário de Finanças de Jundiaí, Pedro Galindo. Então, secretário, no bloco anterior, eu perguntei com relação à queda de 80 milhões de reais com relação ao ICMS, arrecadação no município de Jundiaí em 2014. Então, qual é o quebra-cabeça que o senhor teve que fazer? A gente sabe também que algumas secretarias, vou citar especificamente a de obras, porque eu conversei com o Aprilante, ele falou, olha, a gente está tendo que usar a criatividade e tal, porque realmente o orçamento para esse ano foi um pouco menor do que aquilo que foi em 2014. Então, qual é esse quebra-cabeça que o senhor montou, para que a qualidade do serviço prestado não fosse inferior dos outros anos? Ó, Leandro, bem, em primeiro lugar, eu queria que esse quebra-cabeça estivesse fora de mim. Eu quebro minha cabeça todo santo dia por causa disso. Em primeiro lugar, hoje a gente tem um controle maior sobre determinados gastos. Só para você ter uma ideia, quando eu entrei na secretaria, na metade do ano de 2014, eu tinha 2 armários lotados de copinhos de água. Copinho descartável de água, com água dentro. Hoje eu não tenho mais nenhum, porque não tem sentido uma prefeitura daquele tamanho não ter filtro. A gente não paga água, a água é da DAI, então nós temos um filtro e eu não pago mais isso. Aquilo dali, além de ajudar o meio ambiente, porque é muita embalagem que tem ali e tudo mais, eu não preciso comprar água, prefeitura. Nós estamos fazendo um controle grande, rígido, de prestação de serviços de hora extra. Então isso é bastante importante. Estamos tentando aumentar a arrecadação em outras áreas, para compensar essa queda na atividade econômica do país e do Estado. Então, nós estamos fazendo um bom trabalho, bom mesmo, com ótimos resultados na área de recuperação da dívida ativa. Então, fizemos uma lei de parcelamento nova de dívidas vencidas já e contratamos uma empresa que vem ligando, vem telefonando para a casa das pessoas para lembrá-las, para muitas vezes alertá-las. Várias pessoas devem e não sabem que devem. É dessa que saiu esse número, uma queda de inadimplentes de 237%? Na verdade, o que aconteceu foi um aumento de algo em torno de 230% do número de acordos de parcelamento. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2013, a Prefeitura fechou 10 milhões de reais em acordos de parcelamento de dívida. Em 2015, ela fechou, 2015, o ano que nós estamos, ela fechou nos 2 primeiros meses os mesmos 10 milhões de reais de 2013. Então, nós aumentamos muito o volume de pessoas que têm ido à prefeitura para negociar suas dívidas, parcelar o pagamento e tudo mais. Daí vem dinheiro. Então, eu consigo compensar um pouco, não completamente, mas um pouco a queda principalmente do ICMS, com
medidas desse tipo, de assim, mais racionalidade no gasto e de uma recuperação de outras fontes de receita, que normalmente são negligenciadas. Isso é o que vem acontecendo. Não acho que necessariamente isso vai acontecer ao longo de todo o ano. Nós passamos um ano muito difícil em 2014, eu diria que nós vamos passar um ano muito difícil em 2015 ainda. Em 2016 me parece que as casas já vão estar em ordem, tanto... Talvez não hídrica. Aí é um problema que talvez seja até mais sério do que econômico, porque aí não dá para resolver a curto prazo. É verdade, é verdade. A situação de reservatório na Cantareira é um problema, mas, por exemplo, a represa Billings tem um volume muito grande. Aí eu estou falando mais no que diz respeito ao abastecimento da capital. A represa Billings tem um volume muito grande, mas ela é poluída em determinadas áreas. Tá bom, mas a água está lá, eu consigo tratar aquela água, isso não é ruim. Desse ponto de vista, Jundiaí tem uma posição privilegiada. Não é uma posição de uma quantidade enorme de dias, não dá para desperdiçar em hipótese nenhuma. Em especial porque uma parte do nosso abastecimento é feita a partir do Rio Atibaia. Exato. Então, não dá para a gente negligenciar e achar que a gente está nadando em água, nós não estamos nadando. Mas justamente sobre isso, secretário, fugindo um pouco do termo de finanças, é uma reação em cadeia, né? Acaba a água, a indústria vai embora e a arrecadação no município cai. Existe um temor da cidade em isso acontecer, sendo que Jundiaí é um polo logístico? Eu acho que agora, talvez também outra coisa preocupante, secretário, é com relação ao possível apagões no decorrer do dia, né? Uhum. A indústria, a redução de 30% de energia, enfim. Então essa situação é que vem preocupando muito para o ano que vem. Pois é, o problema, na verdade, é o curto prazo nessas situações. Porque eu sou dos... Não é exatamente otimista, mas eu sou dos que acham que crise é igual a oportunidade. O problema é o curto prazo. Porque se a gente usar uma crise hídrica que vira uma crise de geração de energia elétrica, para poder ganhar performance em outras matrizes de geração, eólica, solar, coisas desse tipo, ótimo. O problema é o tempo que leva para se chegar E o dinheiro que se gasta. e o dinheiro que se gasta. Mas ainda é muito impressionante, por exemplo, a gente pensar que o aquecimento solar de água, e eu estou falando só de aquecimento solar, do aquecimento e não da geração de energia elétrica, é subsidiado pelo governo federal e mesmo assim é caríssimo. A gente olha e fala assim, mas então que absurdo é esse? Tinha que ser muito mais barato. Ou por que veículos elétricos não são subsidiados? Ah, mas eu posso ter um apagão de energia elétrica. Pois é. O governo federal tem as suas termoelétricas funcionando. Nós não somos dependentes exclusivamente de usinas hidrelétricas. Claro que a maior parte da nossa energia é hidrelétrica. Não foram feitos todos os investimentos no sentido de manter nossos mananciais. E isso daí me parece que seria um bom debate, um debate bastante interessante. O que cada um de nós faz no cotidiano? Porque a gente adora falar mal de governo, né? A gente reclama de governo e de futebol, de juiz de futebol e tudo mais. Mas tá bom. Cresceu o mato, o cidadão é o primeiro a reclamar. Pois é, mas quando o mato está num terreno particular, Ninguém reclama. aí mas a prefeitura tem que ir lá, mas ela tem que ter uma lei para poder entrar num terreno particular e limpar o mato e depois cobrar da pessoa. Isso é um problema. Então, assim, vale muito a pena também a gente pensar no tempo de banho da gente, no tempo de banho que a gente dá nos cachorros da gente, lavar a calçada com água tratada. Isso tudo é uma captação de água da chuva. Nós agora estamos começando a pensar num projeto mais encorpado de recuperação do complexo FEPAS e tudo mais, e uma das diretrizes é essa: vamos captar água de chuva, porque ali telhado é o que não falta, né? Uhum. Isso é um negócio bastante importante. Mas sim, a gente tem um temor com relação a eventual fuga de empresas. Não do município, do Estado, eventualmente do país. Isso pode ser um problema. Do ponto de vista municipal, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, que é uma questão que ainda está sendo discutida dentro do governo, é debater a competitividade do município na região. Aí é uma outra conversa. Nós temos que manter a competitividade. Eu diria o seguinte: se a gente empatar o jogo com os nossos vizinhos, principalmente Louveira
Cabreúva e Itupeva, a situação de polo regional da cidade garante o resto. Assim, nós, Jundiaí, temos uma força de gravidade para atrair investimentos muito maior do que nossos vizinhos. Por que nossos vizinhos vêm atraindo? Porque eles têm leis de incentivo para a atração de empresas. Porque tem espaço também. Eles têm uma terra mais barata, eles têm mais espaço, nós temos menos espaço. Então tá bom, a gente tem que discutir, e esse processo de discussão do plano diretor, processo de discussão participativa do plano diretor, vai ser muito interessante nesse sentido. Para a gente montar um debate bom sobre que tipo de município que a gente quer, não para amanhã, mas para daqui a 20 anos, porque o que a gente faz hoje condiciona o que a gente vai ter daqui a 20 anos. Verdade. E ainda tem essa questão, aí você também já começa a pensar em atrair de outras cidades do estado, grandes empresas, até pela questão logística. A gente sabe que a linha férrea não funciona, mas pelo menos o modelo aéreo, né, o modal aéreo funciona perfeitamente. Inclusive tem gente que exporta isso daqui de Jundiaí através de Viracopos, porque sabe que vai chegar no dia. Né, que a outra indústria, enfim, a pessoa comprou. E isso já não funciona com o Porto de Santos, quer dizer, então você tem toda essa proximidade e aí você consegue também atrair empresas. Também acho que é um fator a longo prazo que vai não facilitar, mas vai ser pode ser melhor para os municípios daqui da região. Claro, não, existem outros tipos de empresa que não vendem mercadoria, mas serviços, como por exemplo a IBM. Eu fui secretário de Finanças em Hortolândia, sou muito familiarizado com a situação IBM. A IBM é uma empresa que contribui só com o ISS em Hortolândia algo em torno de 90 milhões de reais por ano. É uma coisa que se sair a empresa, quebra a cidade. Pois é, mas ao mesmo o tempo... Parque de Hortolândia... Hortolândia hoje tem um parque um pouco mais diversificado. Então, tem a Dell, o computador... Magnete ali tem a Magnete Marelli. De Fórmula 1. Mas também pela posição logística, né? Por causa do aeroporto. Exatamente, muito por conta disso. Mas pensa o seguinte, a IBM exporta seus serviços por fibra ótica. Então eu não preciso de nenhuma outra estrada. Eu preciso de uma infraestrutura de telecomunicações que seja muito boa para poder estimular esse tipo de empresa. Uma empresa absolutamente limpa, que não atrapalha em nada seus vizinhos, muito pelo contrário, ela contribui fortemente para a urbanização do entorno dela, para o crescimento cognitivo das pessoas que estão por ali e tudo mais. É uma ótima empresa. Dá muito dinheiro, recolhe muito imposto e eu preciso de fibra ótica para exportar, para escoar a produção dela. Eu não preciso de aeroporto, eu não preciso de estrada, preciso de fibra ótica. É isso. Então, hoje, Jundiaí me parece que começa a viver uma crise pequena ainda, incipiente, de mercado, excesso de oferta de salas comerciais. Pois é, empresas de uso intensivo de tecnologia podem ocupar essas salas, a partir, por exemplo, de políticas de incentivo fiscal. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Existe um plano de incentivo para atrair essas empresas? Nós estamos discutindo esse plano. Eu imagino que daqui a um mês de maio, a gente deva discutir, apresentar um plano nesse sentido para o Conselho da cidade. E aí ele seria apresentado para toda a cidade. Bom, o secretário, em ter pouco tempo, então vamos falar um pouquinho de dívida. Todos os municípios têm dívida. Jundiaí, de quanto é esse valor hoje? Algo em torno de 170 milhões de reais, o que é menos do que 10% do orçamento. Do orçamento, quer dizer, isso é uma dívida 170, você tem várias dívidas. Isso. Que dá esse montante, todas elas a longo prazo é possível reduzir a curto prazo, sem depender do governo federal, essa dívida? Pois é, existe um pedaço, que eu diria até que é o maior pedaço, bem maior pedaço dessa dívida, que está em discussão a partir da aprovação de um projeto de lei complementar no final do ano passado pelo Congresso Nacional, que emendou a Lei de Responsabilidade Fiscal e reviu os critérios de indexação e juros da dívida pública de municípios e estados com a União. Isso está dependendo ainda de regulamentação. E isso daí pode fazer, a regulamentação disso, a revisão, pode fazer com que a gente reduza a nossa dívida de 170 milhões para algo em torno de 20, 30 milhões de reais. Isso daí, por si só, já seria uma maravilha. É bem verdade que a dívida de Jundiaí, a dívida de Jundiaí com a União, a dívida pública, está muito bem equacionada. O senhor já pegou na sua carreira dívidas
quase que não dá para administrar. Já. Eu estou muito confortável nessa situação. Eu estou muito confortável nesse sentido. Bom, secretário, agradeço muito sua participação aqui no programa Observatório Regional. Que a economia como um todo melhore, para que a gente respire mais aliviado, para que o cidadão pague impostos, mas que eles tenham que o cidadão tenha esse retorno, que isso é que preocupa também, né? E que o ano de 2015 seja realmente, a metade do ano para frente, melhor do que esses 3, 4 primeiros meses do ano, que realmente foi muito difícil, né? Estamos torcendo. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Guilherme. Guilherme, boa noite, obrigado também pela presença aqui no Observatório. Obrigado, Leandro. Sempre um prazer estar com vocês. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela sua companhia, pela audiência e a gente se vê na próxima semana. Tchau!